Oi, gente! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, então, a gente vai dar início, né, a um novo módulo das plantas, né? Então, a gente já vem falando dos grupos de plantas e hoje a gente vai falar especificamente sobre a morfologia e a anatomia das plantas, beleza? Bom, eu vou começar a aula primeiro falando sobre os órgãos principais que a gente vai falar hoje, né? Então, eu vou falar primeiro de raiz e de caule, e aí depois eu entro então nos tecidos, vocês vão entender já porque a importância de falar primeiro desses órgãos, tá? Então, vamos lá. A raiz é um órgão que normalmente fica embaixo da terra, né? Isso a gente vai estudar mais pra frente, porque que a raiz tem a tendência de ir pra terra e o caule de ir pro sol, mas enfim. E a raiz, então, ele é um órgão, né? Ela é um órgão que está ligado à absorção de água e de nutrientes do solo, tá? Então, essa é a principal função da raiz. Algumas raízes também têm função de armazenamento, e isso a gente vai falar daqui a pouco. Vamos lá. Primeira, todas as plantas, elas têm uma zona de divisão por mitose. A gente chama essa zona de meristemática. O que tem nesse lugar? Na zona meristemática, a gente tem um tecido chamado meristema. O meristema, ele é um tecido de células indiferenciadas, como se fossem células tronco, né? Então, são células indiferenciadas da planta. E ali a gente tem várias e várias mitoses, tá? Então, né, é o que faz a planta crescer da mesma forma que a gente também cresce, tá? E aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês onde fica. A zona lisa. Então, a zona lisa, na verdade aqui eu acho que eu tô mostrando de cima pra baixo, né? A zona meristemática fica nessa região. A região lisa é essa aqui, ó. É a região, então, onde a gente tem um efetivo crescimento, porque a zona meristemática ela vai passando por mitose, né? Então, vai adicionando células naquele tecido, e a zona lisa, então, é aquele local onde o tecido se alonga, tá? Esse tipo de raiz aqui é aquela raiz pivotante que eu falei que tem uma principal, não é? Então, essa é a ramificação principal. Tá? É a região lisa, é essa região aqui dessa ramificação principal. A zona pilífera. A zona pilífera, ela tem esse nome porque são várias ramificações bem pequenininhas que lembram pelos, né? Mas não é tão pequena quanto um pelo, né? Mas lembra um pelo. E aí, é nessa zona pilífera que é a absorção da raiz, né? Então, toda a absorção de água, de nutrientes, tudo é por essa zona pilífera, tá? Zonas de ramificação ou suberosa. Então, é aquela, né, quando a gente tem esse tipo de raiz pivotante, a gente tem uma principal e tem as ramificações, né? Então, a ramificação, ela sai dessa região chamada de suberosa, né? Então, dessa região, dessa porção mais alta da raiz, né? Mais para cima. E a coifa? A coifa é essa estrutura, aqui não dá para vocês verem tão bem, mas daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês. A coifa é uma estrutura que fica bem na ponta aqui dessa região. Por quê? Aqui não é a zona meristemática, é a zona de intensa mitose. Então a coifa, ela vai fazer o quê? Ela vai proteger toda essa região aqui, tá? A coifa, ela nada mais é do que uma capinha que fica, né, que é um tecido morto. Tá? Então, esse tecido morto, ele vai proteger o meristema. Ele vai proteger esse tecido que é indiferenciado. Tudo bem? O caule. O caule, ele já é um órgão de sustentação do corpo da planta, né? Ele está ligado ao transporte de seiva também. Então, tanto a seiva, não é tanto a água e os nutrientes que estão vindo da terra pela raiz para o resto do corpo da planta, como, né, a seiva que vem da fotossíntese, o açúcar, né, que das folhas das plantas que vão fazer a fotossíntese vão para todo o corpo da planta, principalmente a raiz também, tá? E o caule, ele também está ligado à reprodução vegetativa, tá? Então, brotamento, né?
vocês já devem ter visto com certeza, alguém tirar um raminho, né, um brotinho, um pedacinho de caule de uma planta e colocar para plantar em outra, né, um tipo de brotamento. E aí o que é interessante a gente ver, onde a gente vai chegar nessa questão do meristema, é perceber que o caule ele tem várias gemas. Então vamos aqui, bem aqui do meu lado, ó, a gema apical. Lá embaixo tem a gema axilar, tá? Então, a gema, sempre que tá aqui, né, quando a gente tá falando de planta, a gente tá falando de gema, a gente tá falando de um tecido meristemático, tá? Então, aqui é o local de crescimento da planta. A gema apical é essa que fica bem em cima, não é? Bem na parte de cima da planta, então que faz a planta crescer verticalmente. A gema axilar, tem esse nome de axilar, igual de axila, né? Ou lateral, faz com que a planta então cresça lateralmente, cresça os galhos, não é? As ramificações, tudo bem? Bom, olhem esse GIF que eu botei aqui. Espero que ele não... Espero que ele não trave tanto. Nesse, a gente tem um feijãozinho, né, que ele tá germinando. E bem no final fica focado em um que aparece esse crescimento, né? A gema apical fazendo esse crescimento vertical do feijãozinho, tá? Bom, é nesse tecido, né, nessa gema, onde a gente tem então o tecido que a gente chama de meristema, tá? Então, como eu falei, né, o meristema é esse tecido que tem células indiferenciadas que faz o crescimento da planta, tá? Então aqui do lado eu tô mostrando para vocês dois meristemas, tá? O primeiro é aquele apical do caule, então aquele que fica em cima, que faz a planta crescer verticalmente. E o de baixo é o meristema da raiz, não é? Então, é aquele que faz então a raiz crescer, tá? Esse tipo de crescimento, ele é chamado de crescimento primário dos vegetais, tá? E aí depois eu vou mostrar para vocês o que é o crescimento secundário. Por enquanto a gente está falando de primário. Então, é daquele crescimento logo depois, então, que a planta germina, a semente germina, e a planta, então, começa a se desenvolver numa planta adulta, tá? Bom, o que a gente tem aqui, né? Tá vendo essa área aqui? Isso aqui é um corte histológico, né? Então, um corte de tecido. A gente tem o que a gente chama de meristema fundamental, procâmbio e protoderme. Já vamos falar o que é isso. Isso aqui tudo é o meristema apical do caule, tá? E aqui a gente tem o primórdio foliar, então é a primeira folha que vai se formar. Já aqui a gente tem então aquele meristema que eu falei que fica na raiz. Aqui a gente tem a coifa, tá vendo? A coifa é toda essa região aqui de tecido morto. É um tecido morto, né, que vai proteger o meristema. Tá vendo aqui? Então, essa zona de meristema, ela está sendo protegida pela coifa. Tranquilo? Então, vamos lá. O meristema, ele é um tecido indiferenciado. Então, a gente já viu lá no reino animal que de um tecido indiferenciado, a gente tinha grupos de células que davam origem aos outros tecidos. Lembram disso? Endoderme, ectoderme, mesoderme. Aqui a gente vai ter uma coisa parecida. Vamos lá. O meristema, aqui eu tô dando o meristema apical, né? Ele é chamado de apical do caule e apical da raiz, né? Porque faz todo mundo crescer verticalmente, seja para cima ou seja para baixo, né? Todo mundo é apical. Apical que significa estar em cima, né? Então, o meristema apical, ele vai originar meristemas primários, tá? Então, aí são 3 grandes grupos de células. A primeira é a protoderme. Com esse nome, proto é primeiro e derme lembra pele, não é? Então, a protoderme, ela vai dar origem à epiderme e à periderme dos vegetais, tá? E fiquem tranquilos, daqui a pouco eu vou falar de todos os tecidos. O procâmbio
Pró também quer dizer primeiro, não é? Câmbio, não lembra uma troca? Quando você está fazendo uma troca, né, de dinheiro, você está fazendo um câmbio, não é? Então, o câmbio, ele está ligado às trocas de nutrientes, que são a condução vascular das plantas. No caso, o procâmbio, ele vai dar origem ao xilema e ao floema, tá? Que são os vasos condutores das plantas. O meristema fundamental, então, que é esse terceiro grupo de células, ele vai dar origem a 3 tecidos: o parênquima, o colênquima e o esclerênquima, tá? E aí eu vou falar deles com detalhes agora. Mas antes de falar dos tecidos, eu queria mostrar esse GIF para vocês, que eu não sei se vai ficar lento, mas esse aqui ele está mostrando o crescimento apical da raiz, né? Então, bem a gente tem aí no canto esse root cap, é a coifa, né? Que vai protegendo todo esse tecido meristemático, tá? Então aí a gente está vendo o crescimento do xilema em verdinho, do floema, periciclo e endoderme, tá? Bom, depois de uma troca de cenário, agora com uma participação especial da Ivy, a gente vai falar dos tecidos, né? Então, xilema e floema eu vou falar daqui a pouco com mais cuidado, né? Melhor. Aqui a gente vai começar a falar da epiderme, tá? A epiderme, ela é um tecido de revestimento e de proteção, tá? Então eu tenho uma imagem aqui mostrando para vocês a epiderme, né? Ali ele até mostra a cutícula, né? Então que vai ajudar as plantas elas não desidratarem. E também tem vários tipos de estruturas que ficam na epiderme. E eu vou acabar não falando aqui nessa aula, porque isso realmente é muita informação. E isso não cai, assim, normalmente nos vestibulares. Claro que, se a gente achar que é interessante falar sobre alguma dessas estruturas, eu posso falar na live, tá? Beleza? Então, a epiderme ela é um tecido, né, de revestimento e de proteção, tá? E a gente tem o parênquima, né? Então, vocês veem aqui na imagem logo, esse aqui é um corte de caule, né? E a gente tem a epiderme e logo embaixo a gente tem o tecido que a gente chama de parênquima. Esse tecido de parênquima, ele tem várias funções, mas a principal é o preenchimento. Então, esse tecido ele pode ser um tecido clorofilado, então ele está preenchendo e fazendo fotossíntese. Ele pode ser apenas de preenchimento. Ele pode ser um tecido de reserva, então as células têm vacúolos bem grandes. E aí naqueles vacúolos elas podem armazenar água. E aí esse tipo de parênquima é chamado de aquífero. Isso acontece muito em plantas que vivem em ambientes bem secos, né, para ter um armazenamento de água. Ele pode ter uma reserva de amido. E aí, esse tipo de parênquima é chamado de amilífero, tá? Então, esse tipo de parênquima amilífero é aquele que tem em amido, que é uma reserva, tá? E ele pode também ter ar, né? O ar está ligado à flutuação. Esse tipo de parênquima é chamado de aerífero. Por que é importante a planta ter ar? Porque ela vai ficar flutuando por aí. Isso é muito comum em plantas aquáticas, né? Tipo a Victoria Red. É importante para ela se manter, né, acima da água. As raízes dela ficam para dentro da água, mas a folha fica do lado de fora para fazer a fotossíntese, tá? Outros tecidos. Então aqui a gente vai falar especificamente, começa a falar sobre colênquima e esclerênquima. Aqui tem uma imagem, né, onde eu estou mostrando aqui o esclerênquima e o colênquima ali mais na frente. Os dois, simplesmente, né, eles são tecidos de sustentação da planta, tá? Então, eu tenho ali o colênquima, tá vendo aquela estruturinha? E o esclerênquima. O esclerênquima, ele forma essas fibras aí. Por quê? Qual é a diferença dos dois, né? Os dois são de sustentação, mas o que difere eles? O colênquima,
ele é formado por células vivas, né, que tem clorofila. Então vocês veem que nesse caso aqui, nesse corte, ele está bem perto ali da epiderme, porque ele precisa dessa entrada da luz, né? Já o esclerênquima, ele é formado por células mortas, e aí ele é rico em lignina. A lignina, ela é como... ela é próxima da celulose, né? Porque ela é um polissacarídeo. E como ela é um polissacarídeo, ela é bem rígida, né? Igual a celulose. E aí ela dá bastante estrutura, né, para esse tecido. Então acaba que se formam, né, eles falam que se formam fibras, porque é um tecido morto, tá? São células mortas, né? Tecido morto. Por fim, nesse aqui, né, nesse quadrinho, mas não menos importante, a gente tem a suber. A suber, ela tá ligada à epiderme, então ela é um tecido de revestimento e proteção, tá? A suber, ela é o que a gente conhece como cortiça, né? Já viram isso? Então aqueles murais que a gente coloca a taxinha é feito com essa parte, né, mais externa do caule, né, do tronco. A cortiça é esse tecido de células mortas, tá? E esse tecido, ele é todo... tem uma entrada de suberina, que vai fazer com que ele morra, mas com que ele fique rígido, tá? Que ele fique rígido. Então, forma esse tecido bem grosso que fica em volta ali do caule, tá? O floema. O floema, então, eles são o que a gente chama de vasos liberianos, porque ele é um vaso um pouco mais... um pouco menos bruto, como o xilema. Não sei explicar isso de outra forma. Mas o que é importante aqui no floema? O floema, ele é um tecido vivo que transporta a seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? A seiva elaborada, ela é a solução orgânica das plantas, né? Então, nessa seiva, a gente tem os açúcares da fotossíntese, a gente tem aminoácido, a gente tem lipídio, a gente tem hormônio, que é o que a gente vai falar mais pra frente, né? Que é super importante, os hormônios vegetais caem muito no vestibular. Então, essa solução orgânica. Por conta disso, né? Quem que faz a fotossíntese? São as folhas, né? Então, normalmente, né? Na maioria das plantas, como essa aqui que a gente está vendo, vocês conseguem ver que ele está descendo ali, tá vendo? Pela nervura da folha, e aí ele vai para o caule. Porque a folha está fazendo a fotossíntese e aí está levando essa substância, essa solução orgânica para toda a planta, né? Tanto para o caule como um todo, para as flores, como para as raízes também, tá? E o xilema? O xilema já são esses vasos que a gente chama de lenhosos, porque no caso do xilema, o tecido do vaso é morto, tá? E o xilema, ele transporta o que a gente chama de seiva bruta. A seiva bruta, ela é água e sais minerais, que são absorvidos pela raiz, né? Então, o que a raiz consegue absorver é chamado de seiva bruta, água e sais, tá? Então, como ele está absorvendo do solo essa seiva bruta, né? O caminho da seiva bruta, então, vem das raízes e vão subindo, né? Por todo o corpo da planta, tá? Então, vocês veem em vermelhinho, né? Onde ele está seguindo. Então, ele sobe até as folhas, vai até o meristema apical lá do caule, vai em tudo. E na aula anterior, a gente estava falando da diferença de monocotiledônia e de cotiledônia. E tinha uma diferença que eu falei que eu ia explicar melhor agora, que era em relação ao xilema e ao floema, lembram? Qual é a diferença, né? A gente tem aqui nas monocotiledôneas, normalmente quando a gente olha um corte, né, histológico das plantas, a gente vê que o xilema e o floema eles ficam juntos, tá? Não ficam um dentro do outro não, mas fica o xilema e fica o floema, um do lado do outro. No caso das monocotiledôneas, a gente tem, tá vendo essas estruturas aqui? Isso aqui é um conjunto, né, de xilema e de floema. Eles ficam espalhados por toda a planta, tá? Eles ficam espalhados de forma aleatória.
Já as dicotiledôneas, a gente tem uma certa organização, não é? No xilema e no floema. Então, eles vão ficar... Opa, cadê? Eles têm essa certa organização aqui, eles ficam juntinhos. Então, isso também é uma característica que a gente possa identificar quem é monocotiledônea e quem é eudicotiledônea, tá? Tranquilo? E aí a gente entra, então, agora já para falar dos órgãos, né, das plantas. Então, os tipos de raízes. Existem vários tipos de raízes, né? Aqui eu vou falar de alguns. O primeiro tipo que a gente tem é um que a gente chama de raiz tuberosa, tá? Então, é um tipo de raiz que tem bastante reserva de amido. Nesse caso, a gente tem, né, alguns bem conhecidos que a gente usa no nosso dia a dia, como a cenoura, a batata doce, são todas raízes, tá? A mandioca, né, a empim também. Tem as raízes aéreas ou epífitas. Epi, lembra, gente? É sempre o que está em cima, lembra? E fitas, fito, vem de planta. Então, é aquela planta que está em cima. Que tipo de planta que fica em cima quando a gente pensa em uma planta epífita? Orquídea e bromélia, tá? Nesse caso aqui, eu peguei uma imagem de uma orquídea para a gente reparar aonde está a raiz da orquídea. Olha aqui. Isso aqui é a raiz da orquídea, ó. Isso aqui. É uma raiz que está se fixando aqui no tronco, tá? Mas lembrando que a orquídea, ela não é parasita, né? Ela só fica ali em cima do tronco da árvore, tá? Então, é uma planta que tem o tipo de raiz aérea ou epífita. Outros tipos de raiz também que são chamadas de aéreas, né? Mas aí estão ligadas especialmente ao mangue, tá? Então, por isso que elas têm até o nome de pneumatófaros. Pneumo vem de pulmão, tá? Né? Tipo, pneumologista. É a pessoa que estuda, o médico que se especializa no pulmão, enfim. Bom, esse tipo de raiz, ele é importante, não é, para a entrada do ar, tá? Então, o que acontece? O mangue, ele normalmente, né, ele é um lamaçal que tem bastante sal. E bastante, né, ele é bem ácido, porque ele tem vários tipos de substâncias ali. Bom, e quando a raiz, ela não vai conseguir captar tão bem, né, ela não vai conseguir se fixar bem naquele solo, que o solo não é tão interessante para ela. E aí, por conta disso, a raiz, ela fica, então, aérea, né, ela fica no ar, tá? E aí ele consegue fazer as trocas gasosas, tá? Porque já viram fotossíntese, né? Então, a planta, ela precisa também, como a gente, que tenha a entrada do CO2 e que tenha a saída do oxigênio e vice-versa, tanto a entrada do oxigênio para ela respirar, quanto a saída do CO2, da respiração e da fotossíntese, né? Ela faz as duas coisas. Então, ela precisa desse fluxo, né? Que o fluxo de gás carbônico e oxigênio se mantenham normais, tá? Tem um outro tipo de raiz que é chamada de raiz estrangulante. E aqui é um tipo, né, acontece, por exemplo, vamos olhar esse tronco aqui. Uma planta estava lá em cima, né, esse aqui tinha uma árvore, e a planta estava lá em cima, ela começa a crescer, né, no tronco de outra. E não necessariamente ela é parasita, tá? Porque ela começa a crescer no local que ela acha que tá legal, tá de boa. Já vou explicar o que é ser planta parasita, tá? Quando falar dessas aqui que estão embaixo. Calma aí. Essa planta que está nascendo em cima, ela vai lançando as raízes, não é, para chegar no solo, até ela chegar no solo. Só que quando ela está crescendo em cima de outra árvore, o que acontece? A raiz dela começa a estrangular, a sufocar a que está embaixo. Vocês estão vendo aqui? Essa aqui de baixo é o caule, né, o tronco de uma árvore, e essas aqui são as raízes da que está crescendo lá em cima. Então, conforme essas raízes elas vão crescendo, vão aumentando, elas vão estrangulando essa planta que está embaixo, né? E ela acaba morrendo, obviamente, né? Ela está sendo estrangulada. Tudo bem? Por isso chama estrangulante. As parasitas. Vamos lá.
Ser parasita é o quê? Não é? É você usar o hospedeiro, não é? Pegar substâncias, nutrientes dele, né? Sem ter trabalho nenhum, digamos assim. E existe uma planta, essa aqui especificamente, que é chamada de cipó-chumbo, que ela faz esse tipo de parasitismo, né? O que ela faz? Tá vendo que ela é amarelinha? Isso significa que ela nem fotossíntese faz, que ela já está muito adaptada a ser parasita. Ela, quando ela começa a se enrolar, né, na planta hospedeira, ela vai se enrolando. Aqui tem uma imagem, ó. Ela vai se enrolando, tá? Ela é bem fininha. Ela se enrola e quando ela está em contato com a planta, né, ela lança então essas estruturas que vão ficar ali sugando a seiva elaborada, né, e a seiva bruta. Então essa estrutura ela chega até os vasos de floema e de xilema, porque ela fica ali, né, se alimentando, então sugando a seiva bruta e a seiva elaborada, tá? Ela nem faz fotossíntese. Então esse é o tipo de raiz que é sugadora ou austório. E as tabulares, essa aqui é uma árvore linda, samaúma, lá, que há 2 anos atrás eu conheci lá em Belém, linda, maravilhosa. A samaúma, ela tem essas raízes bem grandes, né, que a gente chama de raiz tabular. Tanto que tem gente até, né, muitos povos indígenas, eles até usavam a samaúma como abrigo, né? Se estivesse fazendo alguma caçada, alguma coisa assim, estivesse longe de casa. Bem linda, né? Então, tem bem esses tipos de raízes, assim, que são bem altas, né? E aí formam, que dão maior resistência à árvore. Que ela é bem, bem grande. E aí, né, já que a gente tá falando dos tipos de raiz, a gente também tem os tipos de caule, tá? O caule do tipo tronco, acho que é o mais comum que a gente vê, né? Quando a gente pensa numa árvore, a gente pensa num caule do tipo tronco. Ele é lenhoso, ele é forte e ele é todo ramificado, tá? Então eu vou ter como exemplo aqui, eu vou ficar um pouquinho na frente dela, mas eu vou ter como exemplo aqui a mangueira, que é uma árvore que é bem comum da gente ver, né? Aqui no Brasil. Então ela tem um caule lenhoso e ela é toda ramificada. Tá? Mas existem diversas e diversas árvores que são assim também. O tipo stipe. O tipo stipe, ele acontece bastante nas palmeiras, tá? Como que é esse tipo de caule? Olha aqui. Ele é um caule que ele não tem ramificação. Não tem crescimento lateral. Ele vai, né? E as folhas só ficam na estrutura, na parte de cima, tá? Só se agrupa na parte de cima. Ele não tem nenhuma ramificação do lado. O do tipo colmo. O tipo colmo, ele já tem, quando a gente olha esse caule, a gente consegue ver bem um nó e um entrenó. Isso a gente tem no caso do bambu, né? A cana também é assim. Mas o caso do bambu também a gente consegue ver. Então, né, a gente vê um nozinho e a gente vê o entrenó. O entrenó é essa a estrutura que fica entre os nós, né? Então, a gente tem o nó e o entrenó, o nó e o entrenó, tá? E assim vai. Esse é o tipo colmo. A gente tem o caule, que é do tipo haste. Então, todas as ervas que a gente pensa tem esse caule do tipo haste, porque é um caule fino, flexível, bem verdinho, tá? Então, eu dei o exemplo aqui do feijoeiro. Também vou ficar na frente. Do feijoeiro, tá? Então, aqui é um pé de feijão, onde a gente tem as vagens de feijão, né? Então, o feijão sai daqui de dentro dessa vagem. E o caule, tá vendo? Ele é bem verdinho, bem fininho, pequenininho, tá? Os gisóforos. Os gisóforos, eles são os caules do pessoal do mangue também. Muitas vezes a gente vê essa imagem e a gente acha que isso é a raiz, tá? Isso confunde, mas não é a raiz, não. Nesse caso, a raiz, lembra, ela é pneumatófora, né? Ela precisa conseguir respirar. Já o rizóforo, ele é o caule que vai ajudar na sustentação. Por quê? A mesma coisa, né?
o mangue, ele é lamacento. Então, a terra não dá uma estrutura para a planta ficar, né? Para uma árvore se desenvolver. Então, ele precisa se fixar, né? Precisa se apoiar mais no solo, né? Porque ele não tem um solo tão rígido, entre aspas, né? Então, eles são esses caules, ó, que tá vendo? Lembra até um pouco a raiz, mas eles são uma estrutura de caule que vai fazer essa fixação, tá? Que ajuda, então, a planta a se fixar no solo, tá? Caules subterrâneos. Então, aqui a gente tem 3 tipos de caules. Esses caules subterrâneos são esses caules que a gente não consegue ver. Quando a gente olha assim e fala, ih, caule aí, não sei. Entendi qual é o caule. Então, a gente tem 3 tipos. O primeiro tipo é o rizoma. Esse aqui. O rizoma, ele acontece no gengibre, ele acontece na espada de São Jorge, sabe? Aquela planta. O gengibre, quando a gente compra o gengibre, ele é o rizoma. A bananeira, ela também é assim. Eu não sei se vocês já repararam, né? A bananeira, quando a gente olha, a gente acha que aquilo é o caule, né? Mas, na verdade, não. Quando o caule da bananeira, ele fica subterrâneo, né? Porque ele é desse tipo rizoma. E o que a gente vê quando a gente pensa no caule da bananeira, na verdade, são as folhas que estão todas juntinhas, assim, e elas vão saindo. Né? Muito legal isso. A gente tem o tipo bulbo. O bulbo é o alho, a cebola, tá? Se alguém já esqueceu, né, deixou um tempo cebola, o alho na geladeira e começou a nascer uma plantinha, viu que a gente tem a raizinha embaixo, né, da cebola e do alho, e a folhinha vai nascendo assim em cima. Então, a cebola e o alho, né, o que a gente come, são caules subterrâneos, tá? E os tubérculos, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei a batata inglesa, tá? Pra gente conseguir ver essa diferença. A batata doce, ela é raiz. A batata inglesa, ela é caule, tá? Muito legal, né? Bom, isso tudo que a gente estava falando, todos esses tecidos, é o que a gente chama de crescimento primário da planta, tá? Existe um crescimento secundário. E aí eu vou falar um pouquinho agora. Eu vou falar do crescimento secundário da raiz, porque essa parte aqui do caule acaba sendo, assim, mais importante, tá? Claro que a raiz, coitada, não é menos importante, mas isso aqui já caiu na UERJ, né? Então eu acho legal a gente falar um pouquinho, tá? Porque a raiz, ela não vai criar todas essas estruturas iguais, tá? Bom, o crescimento secundário de caule, né? Ele vai formar, então, um tronco, né, bem grande, né? Principalmente aqueles troncos, o que a gente viu, né? Caule do tipo tronco, onde a gente vai ter a formação de suber, né? Que é aquele tecido que dá origem à cortiça, tá? Qual é a diferença aqui desse crescimento secundário? O crescimento secundário vai ter a aparição, né? Então vai ter a origem de um xilema e de um floema secundário, tá? Então, é a formação de um xilema e de um floema depois ainda do desenvolvimento dessa planta, tá? O que a gente vai ter aqui? A gente tem 2 estruturas bem ali no meio. O que a gente chama de cerne e o que a gente chama de alburno. Normalmente, quando a gente pega, sabe, um pedaço de árvore assim, né, do caule cortado, a gente consegue ver uma estrutura bem mais escura no meio e todo ele em volta, né, mais claro e cheio daqueles anéis, né? Já perceberam isso? Essa estrutura no meio, que é um pouco mais escura, é o cerne. O que é o cerne? O cerne, eles são vasos de xilema que não são funcionais. Então, o que foi acontecendo? Ali, logo primeiro é aquele crescimento primário e começa a ter o crescimento secundário do xilema, tá? Dos vasos. Conforme ele vai crescendo e ele vai tendo esse crescimento, né? Ele vai tendo essa produção de mais xilema. Os primeiros
primeiros xilemas, entre aspas, né, os mais antigos, eles vão ficando não funcionais. Eles vão perdendo a funcionalidade deles, tá? Então, por isso que no meio ficam os não funcionais e aí ao entorno tem o funcional, que é o alburno, tá? Então, o alburno, ele é o xilema funcional, tudo bem? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre todos esses nomes aqui. Eu sei que, gente, não se preocupa, esses nomes, Felogênio, não sei o que lá, isso não cai, tá? Mas eu sei que na apostila de vocês tem algumas questões que falam sobre isso, então por isso que eu vou comentar, tá bom? Vamos lá. O que a gente está vendo aqui? Um crescimento secundário. Um crescimento secundário, ele precisa do quê? De um meristema, tá? Porque é uma célula indiferenciada, blá blá. A gente já viu isso? Nesse caso, a gente precisa de um meristema secundário, porque ele vai dar origem a outros tecidos, tá? Vamos lá. O primeiro tipo de meristema secundário que eu tenho é o câmbio vascular. Esse aqui. Lembra que o procâmbio da origem ao xilema é o floema, né? O câmbio vascular, ele vem do procâmbio, né? E ele vai dar origem ao floema e ao xilema secundários. Então, tá vendo que ele fica bem no meio? Esse tecido, o que ele faz? Ele tá no meio. De um lado, ele vai formar xilema, que é o alburno. Do outro lado, ele forma o floema. Então, ele vai formando assim ao mesmo tempo, para a planta ir crescendo, né, em espessura. Tudo bem? O tronco ele vai crescendo em espessura. Então, ele está no meio, xilema para cá, floema para cá. Tranquilo? E o felogênio. O felogênio, ele está bem aqui, não é? O felogênio, ele vem da protoderme. Então, ele tem a mesma origem da epiderme, da suber, tá? Ele está vindo lá da protoderme. E ele dá origem a esse tecido chamado felogênio. O que esse felogênio faz? Tá vendo que ele tá bem do lado da suber? É a mesma coisa, esses vegetais são sempre assim, né? Normalmente de um lado eles liberam uma coisa, do lado outra. Formam uma coisa do lado outra. O felogênio, ele vai ficar no meio. Do lado de que seria de fora, né? Pro lado de fora, ele vai liberar a suber, o tecido suber. Do lado de dentro, ele vai liberar um tecido que a gente chama de feloderme, tá? Não é importante lembrar de feloderme agora. O que eu queria só relembrar também, o importante é lembrar da origem da suber, né? Que é de crescimento secundário, tudo bem? E falar para vocês que o que a gente chama de periderme, isso tem na apostila de vocês, eu achei que vocês iam ficar confusos com isso. A periderme, ela é o felogênio, a suber e a feloderme, tá? São 3 tecidos que são chamados de periderme, tudo bem? Peri é sempre o que está mais fora, né? Mais superficial, tudo bem? Então, é a parte mais de fora da epiderme. Porque todo mundo tem origem na protoderme, todo mundo tem origem dérmica, tudo bem? Tranquilo? Isso é o crescimento secundário. O crescimento secundário, no caso do caule, né, vai fazer com que o caule ele cresça em espessura. Tudo bem? Isso caiu na UERJ em 2019, tá? Falando sobre essa questão dos anéis de crescimento. Por quê? Vamos lá. Opa! Aqui bem no meio a gente tem o cerne. E aqui em volta a gente tem o alburno, tá? Então aqui a gente tem o xilema funcional e no meio a gente tem o xilema que não é funcional. Tá vendo que ele é um pouco mais escuro? Essa imagem não é tão boa, mas ele é um pouco mais escuro, tá? Do que o alburno. Tá? Bem aqui nesse primeiro ponto, ele tá mostrando, seria o primeiro ano de crescimento da planta. Então, esse aqui foi o primeiro, o xilema nenenzinho que a planta teve. O primeiro xilema que ela teve, logo quando ela nasceu, lá muitos anos atrás, que ela nasceu, tá? E aí, como eles fazem essa contagem? A cada, né, intervalo do anel de crescimento seria 1 ano. E aí, tá vendo que os anéis de crescimento eles não são uma coisa assim muito
eles não são certinhos, né? Não são círculos bem certinhos, com a mesma espessura, mesmo tamanho. Isso porque depende do que aconteceu naquele ano. Então, vamos lá. Olha aqui. Esse foi o primeiro ano de crescimento, né? Ele vai crescendo. Então, ele vai mostrando aqui, por exemplo. Quando eu tenho o anel de crescimento muito largo, assim, né? Essa diferença significa que teve uma época chuvosa. Então, foi uma época chuvosa que teve bastante nutriente, bastante água, bastante matéria orgânica. E, então, isso deu, né? Tinha todas as boas condições para a planta poder se desenvolver, para a planta fazer seu crescimento secundário. Já quando a gente tem uma época seca, tá vendo? A gente tem um intervalo bem pequenininho. Por quê? O que aconteceu aqui? Tem pouca água, né? Então a planta, ela também não gastou muito da sua energia fazendo vaso de xilema, porque tinha pouca água para circular. Então ela ficou naquele momento de escassez, né? De sobrevivendo com pouca água. Uma outra coisa legal que essa imagem mostra também, por exemplo, ó, aqui tem a cicatriz de um incêndio, né? Então a gente está vendo aí queimadas, né, no Pantanal, muito triste isso, queimadas também em outros lugares, né? Lá nos Estados Unidos também tem acontecido esses tipos de queimadas. E o que estava acontecendo aqui, né? Aconteceu uma queimada e aí foi cicatrizado, né, gente? As plantas, elas têm um sistema de cicatrização também, tá? Claro que não é um sistema imunológico como o nosso, mas é um sistema de cicatrização. Essa cicatriz, ela ficou aqui, então, né? Ela conta uma história pra gente, né? E aí depois a planta foi crescendo depois, mas a cicatriz ficou ali, tá? Então, o crescimento secundário, lembrem, é esse crescimento em espessura do caule. Tudo bem? Bom, por fim, mas não menos importante, a folha, né? Coitada, quase não falo da folha. A folha, ela é o órgão, né? Que normalmente ele é laminar, ou seja, ele tem esse formato de lâmina que a gente fala, né? Ele é clorofilado, então ele vai fotossíntese, obviamente. Ele faz a transpiração e as trocas gasosas. Essa questão de transpiração, troca gasosa, a gente vai falar melhor na próxima aula, que é sobre a fisiologia das plantas, né? Então aí já vou entrar mais nessa questão da fisiológica, que a gente está vendo a anatômica, tá? Então a gente tem todas as estruturas, né? Essa estrutura da folha, ela é chamada de limbo, tá? O limbo, que é essa estrutura, a gente tem um pecíolo, que então o caulezinho da folha, né? A gente tem a bainha e a estípula. O que é essa estípula? Tá vendo que a estípula é como se fosse uma folhinha? O que essa estípula faz? Aqui, na verdade, ela tá protegendo a gema axilar, a gema lateral. Então, ela é uma proteção a mais pro meristema lateral, tá bom? Aqui tem um esquema histológico, né? Mas para mostrar para vocês como que seria, que eu já mostrei, né? A epiderme, tem aquela primeira imagem lá que eu mostrei, a epiderme, ela tá bem assim, não é? Tem a epiderme e tem o parênquima logo embaixo, né? Então, eu tenho aqui a epiderme, mesma coisa, né? Parecida com dos animais, porque é um tecido que as células são bem uma do ladinho da outra, né? Tem dois tipos de parênquima aqui, não se peguem muito nesse nome, fiquem tranquilos. Tem o xilema, né? Então aqui lembra que eu falei, o xilema e o floema, eles ficam juntos, né? Toda essa estrutura aqui é chamada de feixe vascular, porque sempre o xilema e o floema juntinhos. A gente tem também na folha os estômatos, tá? Os estômatos são as estruturas que fazem então as trocas gasosas que eu falei, né? A entrada do CO2, a saída do oxigênio e vice-versa, tá? Mas fiquem tranquilos, eu não vou falar dos estômatos agora, né? Eu não vou falar da entrada e da saída de água. Eu acho melhor falar quando eu for falar na próxima semana sobre a fisiologia, que aí a gente vai ver isso tudo num geral, tá? A folha, ela tem diversos tipos de forma, né? Se eu fosse falar todas as classificações de folha aqui, a gente ficaria uma semana inteira falando só disso. Então, não se peguem nisso,
tá? No geral, eu vou falar aqui para vocês que existem 2 grandes tipos de folhas, tá? A gente tem as xeromorfas, que são das regiões áridas, e as higromorfas, que são das regiões úmidas. Normalmente as higromórficas, essa aqui de baixo, né, são as árvores que a gente conhece, porque a gente vive na Mata Atlântica, vive num ambiente úmido de litoral, tá? Então são as folhas que a gente conhece. Já nas regiões áridas, né, como por exemplo aqui o cacto, o que acontece? No caso do cacto, o caule do cacto que é fotossintetizante. Então, quando a gente olha toda a estrutura de cacto, a gente está olhando para o caule dele. Não é a folha. Isso não é a folha. A folha é o quê? São os espinhos. A folha são os espinhos. Por quê? Como o ambiente é muito quente, ocorreu, né, o meio selecionou, né, uma adaptação de que as folhas se modificassem em espinhos. Isso fez com que a planta perdesse bem menos água. Porque a gente vai ver na próxima aula que para ter a entrada, né, ter essa troca do CO2 e do O2, a planta ela precisa abrir uma estrutura dela para o ambiente. Se o ambiente está muito seco, o que acontece? A planta ela perde água. Ela vai perder água, ela vai desidratar. Tudo bem, né? Osmose, lembra disso? O meio, não é? Se ela tá hipotônica em relação ao meio, se o meio tá mais quente, tá mais seco, né? Ela perde água, tá? Então isso não é interessante para as plantas perder água. Essas plantas que ficam em ambiente úmido, até de boa, perdeu água, né? Recupera, não tem problema. Mas as plantas que vivem em um ambiente muito seco, elas tentam ao máximo não perder água. Tentam ao máximo guardar qualquer água que elas conseguem, porque o ambiente é muito, muito seco. Então, as folhas, elas acabam se tornando, né? Elas são modificadas em espinhos. Porque além de proteger para não ter a seca, ainda protege contra predadores. Porque é claro que no ambiente seco existem animais também, né, que estão naquele ambiente de secura, e eles vão, né, com certeza iam morder e pegar água, né? Não sei se vocês já viram um cacto, não sei, mas viram que é um tecido com bastante água, né? Então, esse espinho acaba também sendo um tipo de proteção a essa predação, tá? E existem algumas adaptações especiais em folha que eu queria falar para a gente encerrar. Existem adaptações que são chamadas de galvíneas. Que bonitinho. Essas adaptações de folha, né? Um tipo de adaptação é o espinho, já falei, né? As gavíneas, elas principalmente são aquelas plantas trepadeiras, sabe? Aquelas que vão ficando na parede, né? Que vão subindo. Ele lança, né? Como se for essa estrutura, essa gavinha, e ela consegue se agarrar. Ela é bem bonitinha, que às vezes ela fica toda enroladinha assim. E ela se agarra num substrato. A gente tem também as brácteas. A bráctea, o que acontece? Toda flor, ela tem uma bráctea. Sendo ela menorzinha. Só que a bráctea ela é uma estrutura bem pequenininha. Ela não é pétala. Não é pétala. Ela é uma estrutura bem pequenininha, né? De folha que passa desapercebida. Mas existem algumas plantas que elas têm a bráctea bem assim, igual essa aqui que está mostrando embaixo. É uma bráctea grande, né? Colorida, então bem chamativa. Por quê? A flor, tá vendo, gente? Isso aqui é a flor. Essa coisinha pequenininha aqui. Isso é a flor. E a bráctea é essa estrutura rosa aqui. Então ela não é a flor, não é pétala, tá? Mas a bráctea, ela vai proteger a flor. E nesse caso aqui, ela também acaba chamando a atenção dos polinizadores. Porque ela é maior, ela é colorida, tá? Então essa é a função dela, é proteger a flor. Na maioria dos casos, em alguns casos, ela está também ligada à polinização. Porque ela é grande e colorida. Mas nem todas as brácteas são grandes e coloridas, tá? E uma planta que eu amo, sou apaixonada, que são as plantas carnívoras. Ó que bonitinho. As plantas carnívoras, elas fazem fotossíntese, né, tá? Normalmente. E
se alimentar de animais, né, de insetos, é como se fosse um aperitivo, digamos assim, né? Elas se alimentam de vez em quando, tá? Quando tem, então, uma baixa de fotossíntese. Que bonitinha. Bom, e aí a gente chega, então, ao final da nossa aula, né? Eu quero que vocês façam, são três capítulos da apostila, né? Então, o primeiro ele vai falar um pouco mais de tecido, depois, se eu não me engano, raiz e caule, ou caule e raiz, não lembro a ordem. Mas são esses que tem, acho que é anatomia vegetal e acho que é 1, 2 e 3, tá? Mas aí eu vou colocar tudo certinho no post. Então, são esses três capítulos. Espero que vocês tenham entendido, achado legal, estudar um pouco a anatomia das plantas e nos vemos na live, tá bom? Até mais!